Deus só precisa de um. A história bíblica mostra isso. Quando Deus decidiu destruir a humanidade por causa da sua maldade, ele escolheu um, que era Noé, para que a sua família fosse salva e, através desta família, recomeçasse a humanidade. Deus só precisou de um. Como também quando escolheu Abraão para começar uma nação, ele era um. Abraão era apenas um. E ao longo da história bíblica nós vemos como homens e mulheres que foram únicos quando Deus os chamou, fizeram a diferença em suas casas, suas cidades e na nação toda. A palavra de Deus fala de Moisés, por exemplo, lá no Salmo 106, versículo 23, está dizendo que Deus os destruiria o povo de Israel, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Esta ocasião foi quando Moisés desceu do Monte Sinai, onde ele estava já por 40 dias e 40 noites, recebendo de Deus a lei. E quando ele desceu com as tábuas dos mandamentos, ele encontrou o povo se prostituindo espiritualmente, adorando um bezerro de ouro. Você já ouviu falar de gente que foi traída na lua de mel? Você já ouviu falar? Imagine uma pessoa se casa, vai para a lua de mel e lá na lua de mel o cônjuge atrai com outra pessoa. Foi isso que o povo de Israel fez lá ao pé do Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus chamou o povo para fazer uma aliança com ele, ou seja, para se casar com ele. Mas ali, enquanto Moisés estava recebendo os termos daquela aliança, o povo estava lá embaixo se prostituindo com um bezerro de ouro. E isso acendeu a ira de Deus, porque Deus também se ira. E ele disse para Moisés: Moisés, sai do meio deste povo, porque eu vou consumi-lo e vou começar de você uma outra nação. E Moisés disse: Senhor, de forma alguma, não faças isso. E ele intercedeu pelo povo. Ou seja, como diz aqui o Salmo, ficou perante ele na brecha. A brecha aqui foi o que o povo havia feito, o pecado, porque normalmente o que provoca a brecha na muralha, no muro, e eu já vou explicar o que significa isso, essa linguagem, é o pecado da pessoa. Quando a pessoa desobedece, quando ela provoca a Deus, então ela abre uma brecha, uma ruptura na muralha invisível da sua vida, a muralha de proteção, e então o mal pode entrar por essa brecha para destruí-la. Essa linguagem vem do que o povo no passado era muito bem familiarizado a respeito, que era que quando a cidade murada era sitiada, atacada por inimigos, e eles conseguiam penetrar a muralha em alguma parte, alguma brecha, conseguiam furar a muralha por alguma brecha, aquilo significava um risco enorme, provavelmente a queda da cidade, porque por uma brecha se entrava um exército inteiro. Um a um, homem por homem, eles podiam entrar na cidade e destruir a cidade de dentro para fora. Então uma brecha no muro, uma brecha na muralha, era um risco enorme. Por isso, quando o soldado que defendia a cidade se colocava na brecha para impedir que qualquer inimigo entrasse por ela, ele estava se fazendo como parte da muralha ele mesmo. Ele estava naquela abertura do muro e falava: aqui ninguém passa, porque se alguém tentar passar por aqui,
eu vou matar, eu vou cortar a cabeça. Então, o homem que se colocava na brecha tinha que ser valente, porque ele ia enfrentar um a um todo o exército tentando entrar na cidade por meio daquela brecha. Era um herói. Então, quando Moisés se colocou perante Deus na brecha pelo povo, lá no pé do Sinai, ele se fez um herói pelo povo, porque era para aquele povo ter sido destruído ali. Mas pela intercessão de Moisés, Deus os poupou, lhes deu mais uma chance. E assim foram muitas vezes ao longo da história do povo ali no deserto. E Deus procura esse homem na brecha, ou essa mulher na brecha. Deus procura esta pessoa que intercede, que clama. Olha só o que ele disse lá em Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Quer dizer, a vontade de Deus é de salvar, de livrar, é tão grande. Deus quer tanto ajudar uma pessoa, quer tanto salvar uma pessoa, que ele fica procurando uma razão, um motivozinho. Se ele encontrar uma pessoa que estiver ali intercedendo por aquela que não merece, mesmo aquela não merecendo, por causa da intercessão daquele que orou por ela, Deus já previne a destruição de chegar até a vida daquela pessoa. Essa é a misericórdia de Deus. Então, o intercessor é aquele que se coloca na brecha, que tapa o muro. Como é que ele tapa o muro? Qual é a espada desse que fica na brecha? São as suas súplicas, as suas orações. Só Deus sabe as coisas das quais ele nos livrou e tem nos livrado por causa das orações de pessoas que oram por nós. Só Deus sabe os livramentos que ele já operou na nossa vida por causa de alguém que intercedeu por nós. Só Deus sabe as coisas das quais ele já livrou os seus familiares por causa das orações que você vem fazendo por eles. É isso que tapa o muro, é isso que impede o mal, o inimigo de entrar e destruir a vida de uma pessoa. Quer dizer, Deus procura um intercessor, alguém que se importe com o perdido, assim como ele se importa. Deus só precisa de um para salvar, para libertar, para mudar. Deus só precisa de uma pessoa no muro, tapando o muro. Deus só precisa de uma pessoa. Se ele encontrar uma pessoa, já é o suficiente. Lembra que Abraão também foi intercessor por Ló? Lembra? Lá, quando Ló estava em Sodoma com a sua família, e os anjos falaram, revelaram a Abraão, nós vamos destruir Sodoma, e Abraão falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Abraão intercedeu, Abraão se colocou na brecha, intercedeu por Sodoma. E Deus falou assim, olha, se eu encontrar um justo ali, eu não vou destruir. Se eu encontrar um. Então, por causa de Abraão, ele livrou Ló. Mas o resto da cidade não teve como livrar, porque ali ninguém se importava, ninguém cria, ninguém queria nada com Deus. Mas Deus só precisa de um, e por causa de um, ele salva, por causa de um, ele livra. Este um pode ser você. Este um que Deus procura para salvar a sua família, para mudar a sua empresa, para mudar a história das pessoas que estão aí ao seu redor, pode ser você. Provavelmente é você, porque é você que está ouvindo esta palavra. Deus só precisa de um ímpar. O que é que você tem que fazer, intercessor? Você tem que se colocar na brecha. Primeira qualidade do intercessor, ele tem que ser corajoso, ele tem que crer. Ele tem que crer. Eu vou impedir o mal de entrar. Eu posso, ainda que a muralha esteja furada, mas eu vou me colocar lá e não vou deixar
essa brecha, trazer o inimigo e destruir a minha família, minha casa, meu lar. Então você precisa crer, ser corajoso, ter certeza que você pode defender. E em seguida você precisa usar da sua espada. A espada é a oração, é o clamor. Então, clamando pela sua família, orando, intercedendo, mesmo que você não veja de imediato nenhum resultado, mas você não desiste. Enquanto há fôlego nos seus pulmões, você não pode deixar de clamar. Como o soldado que, enquanto ele podia empunhar uma espada, enquanto ele podia mover o seu braço, a sua mão, as suas pernas para defender a cidade, ele não parava. Porque a sua atitude era só por cima do meu cadáver. Se você tiver essa atitude, assim também, Deus vai honrar a sua fé. Através de você, toda a sua casa, todos aqueles por quem você interceder poderão ser salvos. Deus só precisa de um. Ele busca o intercessor. Será que ele pode achar este intercessor em você? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!